Oi pessoal, eu sou André Pestana, professor e jornalista, e hoje vamos falar sobre as mudanças no trabalho a partir da sociedade do conhecimento. Mas antes, deixem o like de vocês e se inscrevam no canal Educação em Movimento. Vem comigo! Bom, gente, hoje a nossa fala é sobre exatamente essa mudança no trabalho e nas relações de trabalho a partir da sociedade do conhecimento. Então, quando a gente fala em mudanças no trabalho, é importante a gente resgatar, ou pelo menos elencar, que mudanças seriam essas para que haja um entendimento, né, da onde eu pretendo chegar com essa história. Vamos lá, eu relacionei aqui alguns pontos. As tecnologias menos demandantes de mão de obra, né? Então a gente sabe que questões operacionais hoje estão sendo substituídas e rapidamente substituídas pelas novas tecnologias que conseguem cumprir com muita competência o trabalho até então executado pela mão de obra humana. O outro ponto é a necessidade de uma maior qualificação. Esse processo de qualificação e de aprendizado contínuo, né, ele é um processo permanente. Ou seja, hoje, inclusive, quando a gente pensa na área de recursos humanos, é comum, né, uma avaliação onde se enxergue, por exemplo, há quanto tempo esse candidato ou há quanto tempo esse colaborador não buscou novos conhecimentos ou atualizações. Inclusive, dentro do planejamento estratégico das organizações, está previsto o quê? Esse processo de formação continuada. Então, quando a gente fala da qualificação e do aprendizado contínuo, a gente está falando em tese, ou pelo menos em síntese, da formação continuada e da busca por novos conhecimentos. O outro ponto é a questão da insegurança e do desemprego, que, evidente, o cenário econômico ele aponta numa direção que é bastante angustiante, desafiadora, mas que, claro, torna-se menos difícil para aqueles que buscam essa qualificação e buscam esse aprendizado contínuo. E por último, dentro dessas mudanças no trabalho, aquela visão da concorrência, né, que hoje está sendo substituída pelo quê? Está sendo substituída pela competição mais a cooperação. Ou seja, a competição ela se soma à cooperação, gerando aí um novo resultado que nós chamamos de coopetição, né? Ou seja, a soma da competição com a cooperação. Bom, já que eu falei em sociedade do conhecimento, eu gostaria de pelo menos também relacionar para vocês aquilo que são as suas principais características. Quais sejam a velocidade, a conectividade, a intangibilidade e a inovação. Esses 4 pontos, na verdade, eles suportam esse princípio da sociedade do conhecimento. A velocidade com que o mundo muda a partir do conhecimento, naturalmente, e é a velocidade com que esses conhecimentos científicos vão se somando ao dia a dia das empresas e das pessoas. Né? A questão da conectividade é senso comum, né? Que nós temos na conectividade e na mobilidade fatores de extremo avanço nas relações de toda sorte do homem com o meio. Né? A questão da intangibilidade, a gente sai de uma economia orientada para coisas, uma economia orientada para serviços, né? E a inovação ou a inovação disruptiva, que é esse cenário de permanente oferta de novas soluções para problemas que sempre existiram ou para novos problemas, a busca de novas soluções a partir de soluções que até então já estavam sendo consideradas como as soluções ideais. Então é um cenário naturalmente muito desafiador. E para fechar eu deixo aí 2 reflexões, né? Uma é do cientista Nonaka, em que ele fala: numa economia onde a única certeza é a incerteza, a única fonte segura de competitividade duradoura é o conhecimento. Eu acho que essa provocação fecha bem a primeira parte da minha fala. E na segunda parte, né, que já diz respeito à questão do mercado de trabalho e da empregabilidade, é possível que a gente coloque da seguinte forma: por mais de um século, o homem mais rico do mundo foi associado com o petróleo.
hoje ele está diretamente associado ao conhecimento, ou seja, o conhecimento é a grande ponte que nos leva, que nos faz ultrapassar esse momento. Então, eu sugiro e enfatizo para vocês a importância, inclusive nesse momento de recolhimento, de todos nós buscarmos novos conhecimentos, novos desafios, que enriqueçam o nosso currículo, que enriqueçam a nossa reflexão, que nos ajudem a um pensamento crítico, porque é isso que as organizações esperam, pessoas com inovação, criativas, mas que se baseiem, que se apoiem no conhecimento como um instrumento, como força de propulsão para essa mudança. Gente, muito obrigado mais uma vez e, por favor, deixem o like de vocês e se inscrevam no canal Educação em Movimento. Até a próxima.